Boa noite. Vamos ficar de pé. Dar início à nossa escola bíblica. Gosto muito da pulseira do Daniel. É verdinha? É cor. Cor verde. Está verde, mas já se comia. Já está a coral, é só por ser verde. Vamos dar início à nossa escola bíblica com louvor e alegria. O Senhor marchando está e vem com o seu exército. Sua glória será vista em toda a terra. Se cantai a sua vitória, exaltai aquele que venceu. Nada contra nós poderá prosperar, pois o nosso capitão é Jesus. Seguimos as suas pisadas, nada nos poderá fazer parar, pois o nosso capitão é Jesus. Seguimos as suas pisadas, nada nos poderá fazer parar. Nada nos poderá fazer parar. Nós marchamos com o Messias, a vitória está em tuas mãos. Marchemos possuindo a nossa terra, pois o nosso capitão é Jesus. Seguimos as suas pisadas, nada nos poderá fazer parar. Diga nada nos poderá fazer parar. Nada nos poderá fazer parar. Lugar secreto, em teus atos eu entrarei e com júbilo celebrarei ao Senhor, porque Ele é bom. Lugar santo de rendição, onde a minha alma bendiz ao Senhor, porque Ele é bom. Santo dos santos, trono de Deus, onde a tua glória me ilumina. Lugar secreto, pleno de alegria, onde eu satisfaço o meu coração. Em comunhão e adoração. Oh, em teus atos eu entrarei e com júbilo celebrarei ao Senhor, porque Ele é bom. Lugar santo de rendição, onde a minha alma bendiz ao Senhor, porque Ele é bom. Santo dos santos, trono de Deus, onde a tua glória me ilumina. Lugar secreto, pleno de alegria, onde eu satisfaço o meu coração. Em comunhão e adoração. Lugar secreto, estar a sós contigo,
no teu lugar secreto eu quero estar. Lugar secreto, estar a sós contigo. No teu lugar secreto eu quero estar. Eu quero estar. Eu quero estar. Where yeah, 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 where yeah. Senhor do... O ouro vivo. Do ouro vivo, não é do ouro negro. Glória a Deus. Ai, glória a Deus. Queres esta? O louvor é nossa arma. Pode ser. É, um bocado alta. O louvor é nossa arma. Dó menor? Dó menor, espetáculo. O louvor é nossa arma. Foi Deus quem nos deu. E com a força da alegria o povo sempre venceu. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor, que nos abençoou com bênçãos espirituais. Me lembro de Josafá. Hey! Josafá, Paulo e Silas, me lembro de Davi e também de Miriam. Todos cantar, todos dançar, entregar os fardos aos pés da cruz, erguer as mãos, clama a Jesus, cavalo e cavaleiro sempre foi ao mar. E foi ao mar. E foi ao mar. e foi ao mar. E foi ao mar. Todos cantar, todos dançar, entregar os fardos aos pés da cruz, erguer as mãos, clama a Jesus, cavalo e cavaleiro sempre foi ao mar. E foi ao mar. E foi ao mar. E foi ao mar. Foi ao mar. E não sabe nadar. Glória a Deus. Aquele que anda em busca, não é? Vamos adorá-lo. Aquele que anda em busca Do teu coração é Jesus. Ele gosta de ti, Ele cuida de ti com amor. Seus olhos procuram o justo por toda a face da terra. Seus ouvidos atentos à sua oração. aquele que anda em busca. Aquele que anda em busca do teu coração é Jesus. Ele gosta de ti, Ele cuida de ti com amor. Seus olhos procuram o justo por toda a face da terra. Seus ouvidos atentos à sua oração. Cantem louvores à sua bondade. Cantem louvores, porque o Senhor é
cantem louvores à sua bondade. Cantem louvores, porque o Senhor é bom. E o Senhor reina, reina em glória, reina para sempre. E o Senhor reina, e o Senhor reina, reina em glória, reina para sempre. Porque o Senhor, porque o Senhor, porque o Senhor é bom. E o Senhor reina, reina em glória, reina para sempre. E o Senhor reina, e o Senhor reina, reina em glória, reina para sempre. Porque o Senhor, porque o Senhor, porque o Senhor é bom. E o Senhor reina, reina em glória, reina em glória, reina para sempre. E o Senhor reina, o Senhor reina. Reina em mim, soberano Senhor, sim, reina, reina em mim, soberano Senhor, reina em mim, soberano Senhor, reina em mim, soberano Senhor, cativa o meu ser, faz o teu querer, estabelece o teu trono em meu coração. Reina em mim, reina em mim, sim, Senhor, soberano Senhor, reina em mim, soberano Senhor, reina em mim, soberano Senhor, reina em mim, soberano Senhor, soberano Senhor, soberano Senhor,
Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande e leva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande e leva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Aleluia. Tu és tremendo. E Ele é tremendo. Aleluia. Amém. E Pai, nesta noite, graças te damos pela tua presença maravilhosa que está aqui no nosso meio. Abraça-nos, Senhor, envolve-nos, agarra-nos, faz-nos chegar a Ti, Senhor, para a Tua glória, para o Teu poder ser real na nossa vida, em tudo o que somos e temos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar e vamos ouvir a palavra. Obrigado. Então, boa noite a todos, mais uma vez. Estou aqui a chorar um bocadinho da vista, mas isto não é por mal. Ora bem, hoje tenho uma lição cujo título é, para ficar arquivado, que é A Revelação de Deus. A Revelação de Deus. E porquê é que eu escolhi este título? Porque é assim, nós vivemos num mundo que está cada vez mais separado de Deus. E as pessoas, quando se fala de Deus, ninguém sabe muito bem quem é, o que é que Ele é, quais são as virtudes dEle, quais são as características dEle. É uma grande confusão que anda aí. Não só no mundo, mas às vezes até nas próprias igrejas. Há aqui uma grande confusão e eu desejo sinceramente que esta lição o faça aproximar-se mais desse Deus, o único e verdadeiro, soberano, para que o seu relacionamento com Ele seja cada vez mais rico, mais próspero. Porque a prosperidade não está no dinheiro, a prosperidade não está nas coisas que as pessoas possuem, embora hoje em dia as pessoas dão muito valor àquilo que têm, agarram-se àquilo com unhas e dentes, mas a nossa postura é diferente. Eu estou a dizer a nossa postura, aqueles que amam a Deus, não é? Porque há muita gente que vem à igreja mas não passa cartão nenhum. É capaz de estar um mês, se calhar, sem ler a Bíblia, ou sem ir à igreja, e dizem que põem Deus em primeiro lugar, mas é tudo conversa de chacha. Mas nós estamos aqui para criticar, nem para apontar o dedo a ninguém, estamos aqui para aprender cada vez mais com Jesus. Não há nada que traga mais consequências para a nossa vida, para a nossa saúde, para a nossa família, para a nossa vida, para os negócios, para tudo, que é a maneira como nós nos relacionamos com Deus. Parece incrível, não é? É a coisa mais importante. Claro que ninguém liga nenhuma a isto aí fora, se eu for dizer isto, eles dizem que eu sou maluco. Mas, chamem-me o que quiserem. Maluco eu sou. Sou maluco por Jesus. E isso é que me interessa. Mas se eu for a dizer isto, as pessoas não entendem. Porquê? Porque as pessoas vivem a sua vida à volta daquilo que vem, baseado naquilo que possuem, naquilo que podem comprar ou vender, e não passa daquilo.
E é uma tristeza. Mas sabe que isso vai se revelar na vida deles. Este afastamento de Deus revela-se na vida deles, na saúde, na família, no casamento, nos filhos. Revela-se neles. Revela-se. Porquê? Porque a coisa pior que há é a pessoa tirar Deus e pôr o homem. Ou pôr outra coisa qualquer, seja o que for. Substituir Deus por outra coisa. Quando se substitui Deus por outra coisa, essa coisa passa a ser o ídolo. E o ídolo é das coisas piores que Deus mais abomina, é a idolatria. Traz grande maldição para a pessoa em si, para a sua geração, até à terceira e quarta geração. Só que ninguém liga nenhuma a isto. Depois as pessoas querem arranjar desculpas ou querem justificar, isto é disto, é daquilo. Mas à luz da Bíblia, não é isto e aquilo, é o afastamento de Deus. É aquilo como as pessoas tratam a Deus. E quer dizer que um mundo sem Deus, ou uma pessoa sem Deus, é uma pessoa sem ética, sem moral e sem temor e sem princípios. Peço perdão, tenho aqui uma garganta, tem água, é isso. Eu às vezes não dou valor à água, mas ela está aqui uma mão melada. Hoje vou beber um bocadinho, com licença. Então, uma pessoa, ou um mundo, ou uma sociedade, ou uma família sem Deus, é uma família, ou uma sociedade, ou um indivíduo sem ética, sem moral, sem temor, sem princípios, não há regras. As pessoas vivem, cada um vive à sua maneira para tentar atingir o prazer da melhor maneira possível. Então vale tudo menos tirar olhos. Em português corrente é assim que se diz. Não vale tudo menos tirar olhos. Mas, sabe qual é o problema? É que a maioria das pessoas vive de uma maneira sem nunca pensar que um dia vai ter que prestar contas. As pessoas não pensam nisto. Não, nem alguns nem acreditam. As pessoas trabalham, têm um patrão, a pessoa tem que chegar a horas, a pessoa tem que trabalhar o mínimo que é exigido dela para poder chegar ao fim do mês, ter o seu salário, e se ela falta, é anotado. E ao fim de tantas faltas, aquilo começa a sair caro. Não é assim de ânimo leve que uma pessoa aí fora que tem um trabalho e se quer manter o trabalho, pode andar a faltar. Mas com Deus as pessoas vale tudo. Vale tudo. Nós vemos à sexta-feira e ao domingo como é que a porca torce o rabo. É assim, é nestas alturas que a gente vê. Quem é que está cá? Quem é que saiu do seu cantinho, da sua vida, dos seus afazeres, do seu jantar? Eu não jantei. Não é porque eu não tenho fome. Por acaso ainda tenho muito, eu não ligo muito a comer. Mas tenho que comer, não é? Sem comer também não sobrevive. Mas para mim o mais importante é servir a Deus. Para mim o mais importante é trazer qualquer coisa, dá-me um prazer. Eu vou lhe dizer uma coisa, estava a fazer esta lição, e veio sobre mim uma compaixão, um amor. Eu estava a fazer isto e algumas lágrimas vieram aos olhos. O amor de Deus envolveu-me de uma maneira que eu fiquei tão deleitado, fiquei tão satisfeito. Para mim foi melhor do que um bife ou até uma lagosta. Eu também não ligo às lagostas. Antes prefiro um canivete, que é para cortar a lagosta. Então, eu quero dizer que Deus é muito bom. Há muita gente que crê em Deus. Há muita gente que crê em Deus. Não é preciso ser cristão. Pois, é isso. Há muita gente que não é cristão e crê em Deus. O problema é qual é a visão que ele tem de Deus. O que é que ele sabe de Deus para dizer que acredita. Ele nem sabe como é que é Deus. Hoje em dia as pessoas misturam tudo. Eu quero começar por dizer que os ateus, há muitos ateus que andam por aí. Os ateus são aqueles que não acreditam em Deus. Para eles Deus não existe. São os ateus. Há muita gente na política que são ateus. Mas muita gente. Não é preciso ser da política. Uma pessoa que não acredita na existência de Deus, para mim é um tolo. Porque as coisas que estão criadas manifestam
a sua presença, manifestam a sua glória, manifestam a existência de um Deus. Portanto, não acreditar em Deus é a maior tolice. Mas tem mais tolices. Esta é a primeira. Os ateus é a tolice número 1. Tem outros que são os agnósticos. Os agnósticos dizem que se há um Deus, eles não sabem quem é. Porque nem acreditam que Deus pode fazer parte da vida deles, intervir na vida deles, responder a orações, manifestar-se na vida deles. Eles não acreditam nisso. São os chamados agnósticos. Depois tem os outros, que é os politeístas. Os politeístas acreditam em uma série de deuses. Há religiões que são politeístas, não é? Os hindus, por exemplo, têm não sei quantos deuses. Milhares, milhões de deuses, é uma loucura. Nem dá para acreditar. Qual é o problema deles? Eles acreditam em Deus, num Deus qualquer deles. Eles não acreditam é que há um único Deus soberano, um único. Eles não acreditam nisto. Para eles, Deus, fazem até das vacas, fazem um Deus. Os indianos, por exemplo. E tem mais. Olha, os politeístas, que é isso que eu estava a falar, acreditam em muitos deuses, mas tem uns que são os deístas. Isto só falta aqui para os artistas, não é? Mas é os politeístas, agora os deístas. O que é que são os deístas? São aqueles que acreditam que o universo foi criado por uma inteligência superior. Eu já fui assim também, nos velhos tempos, antes de me converter a Jesus. Eu tinha umas ideias de Deus assim, daquelas de arrebia-me ao malho, mesmo completamente baralhadas. Eu estava todo baralhado, não sabia. Mas pronto, tudo tem o seu tempo. Deus tem um tempo para cada pessoa e nós já vamos ver isso, que há pessoas que estão predestinadas, que Deus já as separou antes da fundação do mundo, já sabia que elas eram, e são aquelas pessoas que andam na vida delas, trabalham, fazem tudo, mas há um dia em que Deus tem determinado em que eles, quando Deus diz vem, eles vêm. E graças a Deus eu fui uma dessas pessoas, que eu não queria nada com Deus, para mim Deus era tudo e não era nada, era uma confusão desgraçada. Mas no dia em que Ele disse, agora já chega, agora vens para mim, eu fui a correr. Eu fui correr para Ele até hoje. Ele é o meu melhor amigo, Ele é o meu pai, Ele é a pessoa mais importante para mim na minha vida. Mais importante que a minha esposa, mais importante que os meus filhos, mais importante que os meus netos. Ele é a pessoa mais importante. Eu não troco Deus por nada desta vida. Nada. E dou graças a Deus por ter uma mulher que só não me acompanha por virtude do trabalho dela. Mas é uma mulher que me acompanha e que ama a Deus também e faz o seu melhor para Deus. Também evangeliza no trabalho onde ela trabalha no hospital, e Jesus está sempre na boca dela. E as pessoas que estão doentes, elas ficam embevecidas a ouvi-la e ficam gratas por aquilo que ela diz. É uma miúda que... Uma miúda? Salve seja, que ela já é grandinha. já pesa mais 30 quilos. É pequenina, mas é grande no coração. É isso. Mas isto só para explicar que há muitas teorias acerca de Deus, mas na verdade é que o Deus que criou os céus e a terra manifestou-se, está revelado. Aonde? Na Bíblia. Deus criou os céus e a terra, criou o universo, está revelado, manifestado na Bíblia. E aqui é que é o grande busilis. Quando nós falamos da Bíblia, há muita gente que... isso é a Bíblia, isso é um livro como outro qualquer. Não acreditam que a Bíblia é a revelação de Deus para nós, que é a mensagem de Deus para nós, que é os pensamentos de Deus para nós. Eles não acreditam nisto. E por isso a vida deles vai de mal a pior. Mas vai lá a gente dizer-lhes uma coisa. Dizem que somos malucos. É assim. Infelizmente, há muita gente assim. Temos que ter misericórdia e temos que continuar a orar por eles. Mas não estamos a falar só das pessoas do mundo. Estamos a falar de pessoas na igreja. Há pessoas na igreja que também o relacionamento deles com Deus deixa muito a desejar. Porque nós vemos pela postura das pessoas, vemos pelas conversas das pessoas, vamos pelos gostos delas. Há algumas têm os gostos que
Valha-me Deus, como dizem lá no Norte, valha-me Deus. Enfim, esse Deus que eu estou a falar é um Deus omnisciente, omnipotente e omnipresente. E é um Deus que se quer relacionar connosco. É Deus que quer relacionar-se consigo e comigo. Antes de você querer, já é Ele que quer. Aliás, você foi criado, nós fomos criados à sua imagem e semelhança com um propósito. Nós temos um propósito na vida. Porque há muita gente que vive sem propósito, acha que não sabe o que é que anda aqui a fazer. Há pessoas que dizem que acreditam em Deus, mas num dia elas dizem, Deus não me ama, Deus não me liga nenhuma, não sei o que é que está-me a acontecer, Deus está lá longe. Há pessoas que dizem isto. Elas não têm um relacionamento com Deus saudável e por isso não desconhecem a Bíblia e não percebem que quando a Bíblia diz uma coisa, é Deus que está a dizer uma coisa e Ele diz na sua palavra, Isaías, Ezequiel e Daniel, ele diz lá que a minha palavra não volta para trás vazia. Deus, quando faz uma declaração, está feito. E nós que acreditamos em Deus através da sua palavra e que conhecemos a palavra, sabemos que é impossível Deus mentir. É impossível Deus dizer uma coisa e não fazer. Deus não é como nós. Nós somos imperfeitos. Nós pecamos, nós erramos todos os dias, com pensamentos, com atos, com ações, com intenções. Pecamos. Mas Deus é santo. E nós vamos ver que é uma das características principais de Deus, é que é um Deus santo. Santo, santo, 3 vezes. É a única característica de Deus que é dita 3 vezes. Ele não diz lá que Deus é bom, 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 não. Ele diz lá que Deus é santo, santo, santo. Diz que Deus é amor, Deus diz que é paz, Deus diz que é luz, Deus diz que é maravilhoso, é eterno, uma vez. Mas santo são 3 vezes. 3 vezes santo. E isso é uma coisa que transcende a nossa mentalidade. Aliás, Deus é um Deus transcendental. Porque, sabe o que quer dizer santo? Santo quer dizer separado. Separado da sua criação. Então, Deus é um Deus que se separa das suas criaturas. Mas não se separa para nos deixar assim ao Deus dará. Ele separa-se porque Ele é tão santo que não há nada que se compare a Ele. Nada. Não há ser humano nenhum, não há nada no mundo que nós possamos comparar com Deus. Nem eu posso estar aqui a falar de Deus tudo o que Ele é, porque eu levava a vida toda e já tinha mais que fazer, senão nunca mais saímos daqui. A vida toda ainda é grande, eu ainda vou viver até aos 500 anos, mais ou menos. 500, 550. Se eu tenho a vida eterna, até vai ser mais do que isso. Mas há pessoas que têm uma ideia tão errada de Deus, que é complicado. Mas é por causa disso que eu estou aqui, para esclarecer, para ficar gravado, para as pessoas que estão aqui a ouvirem, para aqueles que vão ver esta lição no YouTube. Eu quero dizer uma coisa, nós vamos ver através da Bíblia 10 características de Deus. 10. 5 mais 5 são 10. Acho que 10 é um número bonito. É 1 mais 1, 0. Então, a primeira característica que eu acho que é muito importante de Deus está em Tiago 1,17. Até por coincidência é o Tiago. Podia ser em Célia 3,14, mas não. É Tiago 1,17. A Célia não faz parte do cânon. Ora, Tiago 1,17. Vamos ver o que é que a Bíblia diz em Tiago 1,17. Ora, vamos ler juntos. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Irmãos, toda a boa dádiva vem do alto, descendo do Pai das luzes. E quando se fala de boa dádiva, estamos a falar de dons materiais e dons espirituais também. Sim. Uma pessoa pode não crer em Deus, mas pode ter jeito para a pintura. Quantos pintores é que há no mundo? Quantos escultores é que há no mundo? Quantas pessoas que têm dons musicais? A música é um dom. E quem é que é o autor desse dom?
Tudo o que você vê, até a própria ciência. A ciência é um dom. Até já viu que as pessoas hoje em dia, com a ciência, o que elas constroem, o que elas evoluem? Hoje em dia, por exemplo, a medicina, há coisas na medicina que se fazem, como por exemplo um ecocardiograma e outras coisas, um raio-x e sei lá, tanta coisa que se faz, que isso é um dom de Deus. Deus deu esses dons aos homens para nos ajudar, para que a nossa vida fosse facilitada, fosse melhor. Mas agora a pergunta põe-se no seguinte: cada vez a coisa está mais evoluída e cada vez a ciência está mais complicada, mais evoluída, para que as pessoas vivam melhor. Mas a questão é que as pessoas não vivem melhor por causa disso. Então, se as coisas estão a melhorar, porque é que as pessoas não vivem melhor? Qual é a resposta? É aquilo que eu disse no princípio. Porque estão afastadas de Deus. Porque andam de costas para Deus. Porque não fazem de Deus o seu melhor amigo, a sua pessoa, a coisa principal na sua vida. Não fazem. Infelizmente é verdade. Mas não há nada a fazer. Enquanto elas não acordarem. Também a Bíblia diz que Deus cegou os incrédulos, os olhos incrédulos, para que eles não creiam. Deus às vezes cega os olhos a alguns e abre os olhos a outros. Deus é que sabe. Deus é soberano, Ele faz o que Ele quer, com quem quer, usa quem quer. Mas esta soberania de Deus, lá está, é mais uma característica dele. Mas a primeira que eu falei aqui é, qual foi a primeira? Lembra-se? A primeira característica de Deus. Deus é a fonte de todos os dons. Deus é aquele que criou todos os dons, bons, maravilhosos. Vem tudo do alto. Agora, claro, há pessoas que consagram esse dom ao diabo também. Ora, e se elas consagram esse dom ao diabo, claro que isso vai ter mau resultado. Mas aquele que consagra o seu dom a Deus, Deus vai usá-lo dele, vai usar-se dele. Deus quer se usar de pessoas. O diabo também se quer usar de pessoas para fazer a obra dele. E quando há pessoas que dizem que não acreditam no diabo e que não acreditam no inferno, devem andar com os olhos fechados, não veem se calhar os noticiários, não veem o que é que se passa no mundo. Que as coisas estão cada vez mais complicadas. Em todos os sentidos, a nível político, económico, a nível do comportamento das pessoas. Hoje mata-se por dar cá aquela palha. Os pais matam os filhos matam os pais. É uma coisa incrível. Cada vez há mais confusão no mundo, porque o mundo está cada vez mais afastado de Deus. Amém? Portanto, a primeira característica é esta: Deus é a fonte de todos os dons, porque toda a boa dádiva, todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Posso ouvir amém, irmãos? A segunda característica de Deus para mim foi esta que me fez chorar. Deus é Pai. Deus é Pai daqueles que o amam. É exatamente essa que é a questão. Mas vamos ver aqui um versículo bíblico que às vezes faz confusão a muita gente. É Efésios 4, do versículo 4 e 6. É um versículo que está muito mal interpretado e muito mal entendido por muita gente. Efésios 4, versículo 4 a 6. E eu vou usar ali o monitor. Ora bem, porque há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. O 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E para terminar, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. É este versículo que faz confusão a muita gente. Sabe o que é que muita gente pensa? Está a ver, Deus é Pai de todos, todas as pessoas. Deus, somos todos filhos de Deus. Não são. Porque não leem o versículo como deve ser. Porque a primeira parte do versículo 4 fala daqueles que o amam, que creem nele. Então quem é que se está a referir? Quem é que a palavra de Deus está a referir aqui nestes versículos que nós lemos? Está-se a referir a todo mundo? Não. Está-se a referir àqueles que o amam, àqueles que creem nele, àqueles que o temem, àqueles que o respeitam, àqueles que querem ser cada vez mais, ter um relacionamento melhor, mais íntimo com ele. Para esses que creem nele e o amam,
Há um só Deus. Há uma só fé. Há um só batismo. Não há muita confusão. A Bíblia, eu costumo dizer isto muitas vezes, repito muitas vezes, que a Bíblia, as coisas de Deus são tão simples, tão simples, tão simples, que as pessoas complicam. E é por complicarem que elas começam a divergir e a andar por caminhos que não são dignos, não são bons. Mas enfim, Deus é Pai de todos aqueles que acreditam. João 1,12, que é um versículo que tira logo as temas e foi e é a palavra de Deus, que é a palavra de Deus que nos interessa. Eu tenho vários versículos, não gosto de ensinar sem versículos bíblicos, porque não é para basear nas doutrinas que eu acredito, mas é para basear naquilo que está escrito na palavra de Deus. Porque é na palavra que Deus está revelado. Então, João 1,12, o que é que diz? Mas a todos quantos o receberam? A todos, mas quem são estes todos? Aqueles que o amam, aqueles que acreditam nele, que creem nele. Está escrito. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome. Você acredita em Jesus? Então você está salvo. Se você acredita em Jesus, você está salvo. Você tem a vida eterna. Você tem acesso a coisas que muita gente não tem. Então somente nós tenhamos os nossos olhos postos nele e a nossa fé na palavra de Deus, e as coisas não falham. Irmãos, eu às vezes, não é que choro muito, eu não sou muito de chouriço, não sou muito de chorar, mas às vezes fico comovido e fico às vezes triste com determinadas pessoas que a vida não está a correr bem. E elas sabem, e agora aqui é que é o busilis, elas sabem o que é que têm que fazer e não fazem. Têm sempre uma desculpa. Dá-me aqui. Olha, o Daniel está aqui. Ele, se calhar, muita gente que está com a perna como ele está combalida, está a melhorar e está a recuperar, mas se calhar muita gente com uma dorzinha já não vinha. E eu, infelizmente, conheço muita gente assim. Quem? Exatamente. Mas lá está a tal coisa, as pessoas, até essas pessoas que acreditam em Deus, não pensam que um dia vão ter que dar contas. Vão ter que dar contas de quê? Do tempo que têm, do dinheiro que têm, da família que têm, da igreja que têm, dos irmãos que eles têm, da família de Deus que eles têm. Eles vão ter que dar contas disso, a Deus. Mas eles não pensam. Porquê? Porque o mundo começa a ficar maior na vida deles, nas ambições deles, no arranjar um emprego melhor, ganhar mais, trabalhar mais umas horas extras para ganhar mais ao fim do mês. Irmão, eu digo uma coisa, vale mais o pouco que tem o justo do que a abundância daqueles que não ligam nenhuma a Deus. Porque o pouco que o justo ganha vai render. O pouco que aquela pessoa que ama a Deus e vem à igreja e quer aprender melhor e que são fiéis, são honestos, têm temor do Senhor, essas pessoas podem até ganhar pouco, mas Deus vai fazer render isso na vida deles. E vai fazer com que as coisas venham à vida deles. É tudo mais fácil. Mas agora meter isto na cabeça de muita gente. Não dá. Às vezes dá vontade, né, de abrir assim a cabeça e meter lá para a cabeça adentro. Só que nós não podemos fazer isso. Bem, mas adiante, que eu tenho que ir buscar a minha Maria, ainda tenho aqui mais umas coisas para dar. Então nós vimos que nós somos seus filhos. E digo uma coisa, que não há nada melhor, não há nada mais importante para Deus que são os seus filhos. Sabe? Para Deus não é o ouro nem a prata. Será que Deus precisa de alguma coisa? Deus não precisa de nada. Nós é que precisamos. Mas Ele não precisa de nada. Mas uma coisa que Ele tem em consideração, e coisa mais importante para Ele, são os seus filhos. Ponto final, parágrafo. Se você crê em Jesus, você é um filho de Deus. Você é a coisa mais importante que Deus tem. Deus tem um amor. Aliás, não há nada mais maravilhoso que é o relacionamento entre um pai e um filho. Quando o pai e o filho têm um relacionamento saudável. Não há nada mais bonito. E Deus é pai. Deus é pai daqueles que o amam.
Deus não é pai daqueles que não ligam nenhuma. Um dia, quando houver o prestamento de contas, há muita gente que vai dizer, mas eu acredito. Depois acreditas, mas eu não tinha esse lado nenhum. E vai chegar o dia, que é isso que muita gente não acredita. E vive de uma maneira assim, displicente, sem regras, sem ética, sem moral, sem nada. Mas um dia vão ter que dar contas. E nesse dia que tiverem que dar contas, vai ser uma carga de trabalhos. Porque vai haver muitos que vão entrar para a eternidade e muitos vão para a eternidade também. Só que é para o lado contrário. No sítio onde Deus não está lá. Total afastamento de Deus. E nós não queremos nem pensar nisso. Ora bem, João 4:23. Tem mais aqui um versículo que é a próxima coisa que Deus é para nós. O que é que Ele deseja de nós? Deus deseja a nossa adoração. Deus não quer o seu dinheiro. Deus não quer o seu carro. Deus não quer a sua casa. Não quer nada disso. Ele quer a sua adoração. Então, João 4:23. O que é que diz assim? Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai, leia só comigo isto, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. O Pai procura aqueles que o adoram. Então, eu quero ser um adorador. Eu quero ser alguém que Deus procure. Eu quero ser procurado por Deus. Porque há muita gente que diz, eu procurei Deus. Você não precisa procurar Deus. Ele é que o procura a si. Ele é que vem ter consigo quando você para na sua vida. Abre a Bíblia, começa a estudar, começa a orar, começa a ter uma postura de filho, a relacionar-se com Ele. Deus vem ter consigo. Há muita gente, havia aquele hino que é entrarei na presença do Senhor. É verdade, entrarei na presença do Senhor. Mas é Ele que anda à sua procura. Nós também o buscamos. E devemos o buscar, em primeiro lugar. Mas Ele é quem, em primeiro lugar, nos busca. Possam ver, amém, irmãos? Outra coisa que Deus é para nós, Deus nos santifica. Deus nos santifica, isto é, cada vez Deus nos aperfeiçoa mais. Todos nós temos defeitos, somos pecadores, não valemos nada, não temos nem em nós não há nada de bom, mas Ele tem uma maneira de nos santificar. E a maneira de nos santificar, sabe como é? Através da palavra, através da verdade. É isso que nós vamos ver. Só que lá está, é preciso que você esteja disposto a ir à palavra, para que essa palavra o comece a moldar, a purificar, o comece a polir, como quem faz quem faz um polimento ou uma coisa para ficar mais brilhante. É isso que Deus faz consigo. Quando você se dedica à palavra e lê a palavra e medita nela e pratica a palavra, o melhor que você sabe. Então, João 17:17. João 17:17. Está aí. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Nós só somos santificados na palavra. Já viu que a importância de nós lermos a Bíblia, estudarmos, ouvirmos uma mensagem, ter a Bíblia. Eu estou a ouvir uma mensagem, tenho a Bíblia ao meu lado. Eu venho para aqui sem Bíblia porque, pronto, estar a ver a Bíblia é mais fácil ouvir aqui no monitor. Mas em casa, tenho lá a minha Bíblia. Eu não leio a Bíblia todos os dias. O pessoal se diz, o pastor deve passar muitas horas a ler a Bíblia. Não passo. Leio o suficiente. É como quem come um prato que gosta. A pessoa não vai comer tudo num dia. A minha Maria fez um pitel lá em casa. Já é a terceira refeição que eu faço com a mesma coisa. E amanhã ainda tenho lá mais um bocadinho. Vai ser a quarta refeição. Porque aquilo é muito bom, mas eu não comi aquilo tudo de uma vez. Temos que tentear. Não é verdade? A Bíblia é a mesma coisa.
Eu tenho que tentear a Bíblia para não comer tudo de uma vez, porque se eu como tudo de uma vez, posso apanhar uma congestão espiritual. Há pessoas que sabem tanto a Bíblia, são uns cabeçudos, que sabem tanta coisa, mas depois vamos a ver, não praticam nada. Então eu prefiro saber pouco e praticar o que sei. Agora, hoje, aprendi uma coisa, vou praticar o melhor que eu sei. Amanhã vou aprender outra. Vou praticar o melhor que eu sei. E se eu fizer isto todos os dias, eu tenho uma coisa nova para praticar. E quando eu estou a fazer isto, o que é que está a acontecer? Aquilo que eu li aqui. Santifica-os na tua verdade. A minha palavra é a verdade. Foi isso que nós acabamos de ler. Amém, irmãos? Então, a palavra de Deus nos santifica, a palavra de Deus nos aperfeiçoa, a palavra de Deus nos purifica, a palavra de Deus nos santifica. Nós começamos a ficar mais parecidos com Ele. Na nossa maneira de ser, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de agir, as pessoas começam a notar em nós uma diferença. E nós aí damos testemunhos e dizemos que o que se passa em nós é que Jesus que vive em nós. É o Espírito que vive em nós. Amém, meus irmãos? Então, Deus é maravilhoso e Ele nos santifica. Deus nos ama. Deus nos ama tanto. Efésios 1, versículo 4 e 5. Efésios 1, versículo 4 e 5. Deus nos ama. É outra característica de Deus. Deus nos ama. Temos pena. Temos pena que alguns não acreditem nisto. Mas eu acredito, já lá está. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Aqui o mundo não é este planeta, é o universo inteiro. Okay? E Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. E o 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. O beneplácito é o seu propósito. Deus tem um propósito para si e para mim. E Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. E Ele estava lá a fazer as coisas. Ele estava a pensar em fazer o universo, mas já estava a pensar na piedade, já estava a pensar no Daniel, estava a pensar na Célia, no Tiago, no Rui, no Zé Manel, no Zé António também, no João Viegas, na Maria. Ele já estava a pensar nele. E se há coisas maravilhosas, há o António, o António também está. Se falando, chamou António. Deus estava, antes da fundação do mundo, do cosmos, do universo, Deus estava a olhar para si e já estava a chamá-lo pelo nome. Isto não cabe na cabeça de muita gente. É difícil de entender. Para mim já não é difícil. Porque, por exemplo, quando um pai, quando decidem ter um filho, mais a sua esposa, ele não está cá fora, ainda está na barriga da mãe, mas eles já começam a escolher o nome, é ou não é? Já começam a pensar assim, como é que ele se vai chamar? Será que é masculino ou feminino? Sim, nem é Marcelino nem é Firmino. Vai ser Aristóteles como avô. Aristóteles era um filósofo grego. Viu-se grego para apanhar o nome. Então, os pais, nós somos pais, e quando os nossos filhos estão na barriga da mãe, da nossa esposa, nós começamos logo a pensar nos nomes que eles vão ter. E Deus é muito mais, anda muito mais à frente do que nós, então não ia fazer isso. Claro que sim. Muito antes da fundação do mundo já Ele nos tinha predestinado para que nós fôssemos conforme a imagem de Jesus. Só que nós fomos predestinados para sermos conforme a imagem de Jesus, só que nós demoramos tempo a chegar lá. Demoramos tempo, é aqui que vem a santidade, a santificação, que Deus nos santifica a pouco e pouco, para nós sermos amanhã melhores do que fomos hoje. Eu não chego lá num dia, ninguém chega lá num dia, mas vai chegar o dia que eu estou melhor do que estava. Consigo falar melhor, consigo... Ainda ontem estava lá com a minha esposa e estávamos assim, olha, só peço, ela para mim, só peço é que tu tenhas paciência comigo, porque as senhoras, numa determinada fase da vida, começam com a menopausa,
Assim como os homens também têm a andropausa. E ela estava assim um bocadinho, pronto, tinha uma manifestação que era mesmo da menopausa. E eu disse assim, deixa lá que eu vou ter paciência contigo. E ela, pois, que eu também tive contigo, que o que eu passei contigo, e foi naquela mudança de idade, acho que eu fiquei assim, já não me lembro bem, porque nunca se lembra disso, né? Mas ela disse que passou um bocado comigo, se calhar em atitudes ou palavras, não sei, não posso estar a dizer aquilo que já não me lembro, mas ela disse que passou um bocado com a minha andropausa. Também eu agora, como ela teve essa paciência comigo, eu tenho que ter paciência com ela, porque ela está a entrar na menopausa, e as senhoras quando estão na menopausa estão muito mais sensíveis em tudo, enervam-se por tudo lhes faz confusão. Então tem que haver alguém ao lado que lhes dê o apoio. E é isso que Deus faz connosco também. Deus está sempre pronto a dar-nos apoio. Deus está sempre pronto a amar-nos, a perdoar-nos, a ter compaixão de nós. Posso ouvir um amém, irmãos? Outra coisa que é uma característica de Deus, Deus supre todas as nossas necessidades. Filipenses 4,19, é daqueles versículos que é obrigatório, não é? Filipenses 4,19. Oh meu Deus, eu sei o versículo de cor. Segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Suprirá, Ele suprirá. Quando nós temos esta segurança, e esta palavra nunca volta para trás vazia, quando nós temos a segurança que Deus supre as nossas necessidades, ainda não apareceu para não? Já apareceu? Ei, que maravilha. Pronto, já está dito que eu solterei isto de cor. Quando nós temos esta certeza que Deus supre as nossas necessidades, nós não andamos preocupados com nada. Nem com o que é que vamos comer, nem que vamos, o que é que vai acontecer, nem que vamos vestir. Eu não estou preocupado com isso. Eu até peço à minha mulher, o que é que eu levo? E ela diz-me, olha, leva isto e leva aquilo. Eu venho aqui vestido, segundo a sugestão dela, que eu gosto, que ela me diga o que é que eu visto. Gosto de lhe agradar. Assim como ela também me pergunta, acho que fica bem? Fica, bonita, és bonita. E então ela que é um borracho. Mas é. Então, Deus supre as nossas necessidades. E como é que Ele supre? Em glória. A própria Bíblia diz em Lucas 6,38, dai a ser-vos dado boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deterão no vosso regaço. Com a medida com que medirdes, serão os medidos de novo. Então Deus, quando supre, não supre assim aos bochechos, toma lá um pãozinho, toma lá uma coisinha, não. Ele supre em abundância. Esse é o nosso Deus. O Deus que supre todas as nossas necessidades. Outra característica de Deus. Deus nos dá escape para todas as tentações. Nós somos imperfeitos, vivemos num mundo onde há muita tentação e cada um é tentado segundo as suas próprias concupiscências. Isto é, você só é tentado naquilo que gosta. Há pessoas que são muito tentadas em muita coisa. Há pessoas que são tentadas na comida. Há pessoas que são tentadas a comprar. Gastam dinheiro, veem uma coisa, têm que comprar. Há muita tentação aí. Há várias maneiras de tentações. Várias maneiras. Há muita tentação sexual. Homens por mulheres, mulheres por homens. E você dizia, o pastor não é tentado. Eu não estou morto. E porque eu estou vivo, e bem vivo, graças a Deus, as tentações passam à volta, passam à frente. Mas o Senhor nos livra de todas. É isto que eu quero dizer. Isso é muito importante isto que eu estou a falar. E é muito importante esta característica de Deus. Amém, irmãos? Deus nos livra e nos dá um escape para as tentações. Está escrito em 1 Coríntios 10, versículo 13. Estas coisas que eu digo têm que estar baseadas na palavra de Deus para nós crescermos e sermos santificados. Porque se a palavra de Deus diz, se Ele diz, Ele vai cumprir. Se Ele diz, eu acredito. Se eu acredito, eu pratico. Se eu pratico, eu vou ser santificado, vou mudar na palavra de Deus. Ora, 1 Coríntios 10, 13, diz lá, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, vos dará também o escape para que a possais suportar. Então não é bom isto? Não é bom saber esta característica de Deus? Deus nos dá escape para as tentações.
Deus é a pessoa mais maravilhosa. Ele não nos criou para nos deixar assim de qualquer maneira. Não, Ele criou-nos para termos comunhão com Ele. Ele criou-nos à sua imagem e semelhança. E a nossa vida só vai andar bem se nós buscarmos, se nós nos pusermos a jeito para Ele nos encontrar, se nós retribuirmos em adoração, se nós retribuirmos com fé naquilo que Ele diz e praticar e viver a nossa vida o melhor que a gente sabe. Amém, meus irmãos? Nem tudo o que fazemos tem a aprovação de Deus. Nem tudo. Ele nos coloca muitas vezes no caminho certo, Ele nos corrige. Repare, Ele nos coloca de volta no caminho certo, quer dizer que Ele às vezes apanha-nos a falhar e vai lá e vai para ali. Como é que Ele faz? Tem muita maneira. Tem muita maneira. Até uma doença pode servir para a pessoa abrir os olhos. Comigo foi assim. Eu estava doente, estava mal, mas de repente o meu pensamento foi para Deus. E eu tive uma palavra com Deus. E num dia estava muito doente, muito gravemente, mas estava mesmo mal, e de um dia para o outro fiquei sem nada. Porquê? Porque eu sou o maior? Não. Porque Deus é o maior. E porque eu fui em encontro dele. Porque eu me arrependi. Que eu falei com ele e disse: Senhor, és-me aqui, perdoa-me, tem misericórdia de mim. Não é preciso muita coisa, não é preciso orar muito, não é preciso saber muito da Bíblia, é preciso ser sincero diante de Deus. Se nós formos sinceros e formos ao encontro dele e o procurarmos e o buscarmos, sempre o encontramos, sempre. Buscai-me e encontrareis. Pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Então é muito importante. E vou terminar com uma que é: Deus nos disciplina. Isto é, quando a gente se porta mal, faz coisinhas fora daquela coisinha redonda, assim, faz uns pinguinhos fora, Ele vem e Ele corrige-nos. Em Hebreus 12, versículos 5 e 6. E se Ele nos corrige, é uma prova que Ele os ama. Porque não há pai nenhum que ama o seu filho que não o corrija. Um pai que não corrige um filho, sobretudo em tenra idade, ele não ama o filho. Ele está a fazer daquele filho um rebelde, uma pessoa que um dia mais tarde não vai respeitar ninguém e vai ser daqueles que a gente às vezes vê aí no trânsito, a fazer rally entre os carros. Às vezes vemos cada encomenda aí, não é brincadeira. Se calhar, quando ele era pequeno, o pai não o corrigiu, então ele pensa que é o maior. Pode fazer tudo o que quiser e que ninguém faz nada. Mas pronto, vamos aqui que eu disse, Hebreus 12, versículos 5 e 6. Então assim: e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, não desmais quando por ele fores repreendido. E o 6, porque o Senhor corrige aquele que ama, ou que ama, e açoita aquele que recebe por filho. Amém, meu irmão? Não é assim um versículo aparentemente muito agradável, muito bonito. Mas para mim é dos principais. Porque se Deus me açoita, Deus me corrige, é porque Ele me ama. É porque Ele é um pai que ama os seus filhos. E se há coisa importante para Deus, somos nós, somos a sua criação. Foi por nós que Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele podia ter enviado um carneiro. Antigamente, no Velho Testamento, matavam-se cordeiros e bezerros e sei lá mais o quê, por causa do pecado das pessoas. Só que Jesus, de uma vez por todas, com um sacrifício só, Ele nos perdoou, nos justificou, nos redimiu e fez de nós aquilo que nós somos hoje, filhos de Deus, com direito a entrar no céu, com direito à vida eterna, e vamos viver com Ele eternamente. Amém? Se isto não é importante, eu não sei mesmo o que é que será mais importante. Ele nos corrige para sermos melhores, porque Ele nos quer usar. Porque qual é a razão, o propósito de Deus nos corrigir? É para Deus usá-lo. Nós que amamos a Deus, eu tenho um desejo muito grande de ser usado por Deus. E Deus tem-se usado de mim.
de muita maneira, efetivo. Uma delas é para estar aqui, outras delas é para louvar a Deus, a dar músicas lindas de louvor e adoração. Porque eu quero ser usado por Ele. Eu quero ter um propósito da minha vida. E o propósito da minha vida é pô-lo em primeiro lugar e servi-lo. É pôr os dons que Ele me deu ao serviço dEle. Amém? É buscá-lo, é agradecer-lhe, é ser grato. As pessoas hoje em dia têm muita dificuldade em agradecer, até mesmo no mundo. Parece que toda a gente é obrigada a fazer-lhes as vontades. E quando não fazem, aquilo é uma chatice. E há pouca gente, na sociedade, quando a gente vai a qualquer lado, há pouca gente que tem aquela palavra, muito obrigado. É o obrigado e o desculpe. Há pouca gente. A malta mais nova não estão habituados a dizer nem obrigado nem desculpe, porque os pais não os ensinaram. Normalmente as pessoas mais velhas é que têm esta atitude, esta maneira de alguma coisa, peço imensa desculpa. Não tem mal. Ou então, muito obrigado. O obrigado e o desculpe são duas palavras que abrem muitas portas. E as pessoas que não as usam acabam por fechá-las. Fecham as portas uns aos outros e fecham as portas acima de tudo a Deus. Porque Deus já nos deu tudo. E hoje o que é que eu vou pedir a Deus? O que é que eu vou pedir a Deus que Ele não tenha dado? Ele já me abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então se Ele já me abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, o que é que eu vou pedir? Sabe o que é que eu faço? Eu agradeço-lhe. Eu não sei pedir. Há muito tempo que eu não peço nada. Mas agradeço a Deus. Quando a minha esposa no dia estava a me dizer, olha, ora por esta situação. E fui orar, mas eu nem sei orar assim com muita conversa. Disse, Senhora, este assunto está aqui nas tuas mãos, desde já te agradeço. Foi a primeira coisa logo. Desde já te agradeço porque este assunto, quanto a ti e quanto a mim, já está resolvido. Porque tu tens o melhor para os teus filhos. E foi tiro e queda. Aquilo aconteceu que ela desejava, também não era nada que não fosse lícito, não fosse legítimo, e aquilo aconteceu. Mais do que ela esperava. E vai ser assim pela minha vida, vai ser assim pela vossa vida fora. Amém, meus irmãos? Nós estamos cheios da sua plenitude e vivemos esta vida para honrar e glorificar o nome de Jesus. Se você fizer este propósito de honrar e glorificar o nome de Jesus na sua vida, Deus vai levá-lo muito longe. Deus vai pô-lo a fazer coisas e a colocar em lugares e a dar-lhe coisas que você nem pensava que ia ter. Mas Ele vai dar, porque Ele olha para si e diz, eu posso confiar neste meu filho. Eu posso confiar neste homem, nesta mulher, eu posso confiar neles. Porque eles não estão aqui pelos seus interesses, eles estão a buscar aqui o meu reino. E por isso, tudo o resto lhes será acrescentado. Amém, meus irmãos? E agora está na hora de me ir embora, porque a minha Maria está quase a sair. Eu desejo a todos vocês um resto de uma noite muito feliz. Aqueles que forem em Évora, amanhã encontramos em Évora. E se não nos virmos em Évora, até domingo cá estarei para fazer parte desta família maravilhosa, que está cheia da glória de Deus, cheia do amor de Deus. Amém? Boa noite a todos e obrigado.